Visitar a zona rural é uma experiência muito marcante e, ao mesmo tempo, eu considero preocupante. A realidade do homem do campo é uma realidade muito difícil. Muitas vezes ele é o principal produtor de tudo aquilo que é consumido na zona urbana. E na maioria dessas vezes ele não tem apoio para isso. Ele não tem os recursos necessários, as parcerias necessárias para a produção na zona rural. Temos várias formas de intervir no caso da zona rural e auxiliar a vida dessas pessoas. Um exemplo disso é na área da saúde. Nós temos a necessidade de reativar esses postos de saúde que estão parados nas zonas rurais. Um exemplo disso é o do Pito Aceso e o da Barra de Santa Luzia. Precisamos levar para lá fisioterapias, odontologia e médicos especialistas e também um acompanhamento da equipe do PSF com a disponibilidade de veículos para que eles possam atender a zona rural, tanto os agentes comunitários de saúde quanto toda a equipe do PSF. Na área educacional, nós podemos fazer a reativação das escolas. Nós temos locais parados ali na zona rural que podem ser utilizados para essa finalidade. Nós temos como apoiar com a criação dos centros educacionais. Vocês devem ter acompanhado a minha proposta para a instalação de centros educacionais nos bairros, visando todo o acompanhamento dentro da área da educação, oferecendo cursos, oferecendo palestras, cursos preparatórios para concurso público, aula de crochê, vagonite, aula de dança, aula de teatro. E também poderíamos levar isso para a zona rural, nesses locais que estão hoje inutilizados. Um outro exemplo é a questão da torre de telefonia móvel. Estive em Brasília no ano de 2019 buscando resolver toda essa parte documental, toda essa parte burocrática que é difícil, que demanda muito tempo e muito interesse. Então eu estive lá em Brasília, estive no Ministério das Telecomunicações e deixei tudo pronto. É necessário, portanto, a instalação de um repetidor de sinal ali no bairro Ponte Seca, e esse sinal ele seria captado das torres lá do centro e seria repetido na zona rural, resolvendo esse problema que hoje não é mais um sonho para a zona rural, é uma necessidade. Muitas vezes a pessoa precisa fazer uma ligação, ela tem uma emergência, algum caso de saúde, e a zona rural sofre com essa ausência. Uma outra questão que é de conhecimento de todos é a questão das estradas. Na época de chuva, na época que enfrentamos aí as enchentes ou até uma chuva leve, nós sabemos que boa parte da zona rural fica intransitável. Isso dificulta muito o acesso e também a ligação desses produtores rurais com a zona urbana. Outra ação que eu pleiteei em Brasília foi a captação de recursos para a aquisição de 3 tratores para atender exclusivamente a zona rural, para deixar à disposição da zona rural para trabalhar para o povo daquela localidade. Infelizmente, nós tivemos todo esse problema do coronavírus, todo esse caso que envolveu o mundo inteiro, e todos os recursos que eu consegui captar em Brasília no ano de 2019 foram destinados para o combate ao coronavírus. Mas essa parceria ela não vai acabar. Se for da graça de Deus eu continuar representando, sendo a sua voz no Poder Legislativo, vou voltar em Brasília, vou buscar essas novas parcerias, essas novas alianças para fortificar a vida do homem do campo, que produz tanto para a nossa cidade e muitas vezes é tão esquecido.